É, porque no Instagram é mais fácil, mas Ah, vocês têm mais seguidores no Face, né? eu tenho mais seguidores no Então, o Facebook do que importante é aqui. que você tenha mais seguidores, né? Porque a ideia foi convidar você para falar um pouco dessa candidatura, Então tá, a gente pode começar. dessas suas propostas. Eu vou te passar o link do meu Facebook para você, que Tá bom. nós estamos ao vivo. Você pode começar a Aí eu vou falar. lá pro Face, né? Não, a gente pode falar por aqui mesmo, se você quiser. A ideia é convidar os seus amigos a vir para cá, para o meu Facebook, porque eu não sei como passar para o seu Facebook. Ele está ao vivo no meu Facebook, a galera do meu Tá. Facebook que está assistindo. Já está ao vivo já, você pode falar? Tá. Eu só queria, então, eu vou passar aqui pro meu pessoal, no Facebook, Uhum. que Que está no Facebook da Vânia. Eu vou te no passar o Facebook link. da Vânia, né? Isso. Estou te passando aqui o link pelo WhatsApp. Aí você passa para eles. O meu Facebook. Meu Facebook é vania.decássia.dutra. Eu coloquei no WhatsApp aí. Você pode divulgar para os seus amigos. É Vânia. Vania.de.cássia.dutra. Eu coloquei no teu WhatsApp. Tá, ponto Dutra. Espera aí, eu vou estar aqui. Estamos aqui, no Face da Vânia. Ah, estamos aqui, viu? Estou vendo eu aqui no teu Face, Vânia. Sim. Olha só, Vânia, Uhum. muito bom estar aqui com você. Ah, eu que Muito agradeço o feliz por convite. estar Eu aqui. também. Eu senti isso muito forte de estar convidando você para a gente conversar. Primeiro, porque eu tenho uma relação com você muito boa, profissional. E eu acho que nessa hora a relação profissional pesa muito, porque quando a gente tem uma relação de amizade, quando a gente tem uma relação de afetiva, né? Não que no profissional nós não tenhamos, mas quando a gente tem essa relação, muitas das coisas a gente não consegue observar, muitas das coisas a gente não consegue advertir. E quando a gente tem uma relação profissional, eu acho que é muito mais fácil para a gente falar de profissional para profissional. E eu, enquanto cidadã da cidade do Rio de Janeiro, e eu fiquei muito tempo fora, né? Eu fiquei em Brasília há muito tempo, e agora estou voltando para cá, e eu estou muito feliz de poder votar aqui, né? No Rio de Janeiro. E quando eu soube da sua candidatura, eu fiquei muito feliz. E eu queria aproveitar essa ferramenta que a gente tem, né, que é o Facebook, que é o Instagram, para a gente estar conversando. E aí eu já te convido para a gente já pensar numa outra live no Instagram, para a gente No pegar Instagram é também o ótimo. pessoal de lá, né? Então, assim, eu queria te agradecer por esse convite que eu te fiz, né? Você ter aceito esse convite, eu sei que você deve estar com a agenda apertadíssima, mas eu queria muito parabenizar você pela candidatura e trazer você para falar um pouco dessa surpresa, porque para mim foi uma surpresa. Você é uma doutora em serviço social, a gente se conhece só na área de serviço social. Verdade. E, de repente, eu vejo uma assistente social do teu nível, né? No sentido... não que você seja a melhor de todas, não é isso, mas no nível de conhecimento sociopolítico que você tem, no nível de intervenção social que você tem, no tempo profissional que você tem. Eu
queria explorar um pouco mais isso e queria polemizar e politizar essa fala com você. Num tempo, né, que a gente vê, são 51% de mulheres votantes, certo? Sendo que nós temos 30% ali, a gente está ali na divisória da legislação dos 30% de gênero, né, que tem que estar contemplado na candidatura. A mulher está ali com 30,5%, 31,5%, fora aquelas candidaturas manipuladas, que a gente sabe, que colocam mulheres só para contar número, mas, na realidade, elas nem participam, né? Não tem nem ela vota nela mesma, a gente já comprovou isso, que é tudo um artifício para que as mulheres, para que tivesse cumprindo o número da legislação. Então, eu queria trazer essa discussão para cá. Né? Para isso, eu queria primeiro que você falasse quem você é, da onde que você é. Tá bom. Eu me chamo Vânia Dutra, né? Eu sou assistente social, como você já falou. Eu fiz graduação em serviço social na UF, né, na Universidade Federal Fluminense. Da graduação, eu passei diretamente para o mestrado no serviço social na UFRJ. E depois do mestrado eu fui dar aula, né? Fui lecionar e fiz concurso público para a Prefeitura do Rio e passei, né, para a área da saúde pública. E na área da saúde pública eu fiz o doutorado também em serviço social, sempre lecionando, dando aula. A minha origem é da favela do Acari, eu fui criada lá na favela do Acari, né? Então eu valorizo muito o acesso ao ensino público, porque essa é a minha origem. Eu estudei no Jardim Público, na General Osório, na Escola Municipal General Osório, estudei no Colégio Estadual João Batista de Matos e fiz o vestibular público, né, porque não tinha cota, não tinha nada disso. Né? Tinha que estar, né, estudando e sendo aprovada. Então, assim, a minha vivência, eu sempre me importei muito com a vida das pessoas onde eu moro, onde eu vivo. Né? E a escolha de serviço social foi por isso, né? Eu sou membro da Igreja Presbiteriana, eu preciso falar isso também, né? Acho que é muito importante falar. É importantíssimo. Né? É importante falar que eu sou membro da Igreja Presbiteriana. Na adolescência, né? Eu entrei na Igreja Presbiteriana na adolescência. E essa Pode falar que eu estou ouvindo, eu só estou tentando aqui passar para o meu Facebook, o pessoal está querendo entrar aqui. Imagina aqui, então, aí o que acontece? Aí quando eu, nesse processo, né, de adolescência, porque eu acho que eu tenho que aceitar as pessoas que querem entrar também. Isso, Eu tenho que ficar aqui conectado, tudo ao mesmo tempo. Tem pessoas, eu estou aceitando. Quem não é meu vai amigo. Aceitando aí meu pessoal aí. Aceitando todo mundo, estou aceitando todo mundo. Isso, vai aceitando, vamos lá. Estou aceitando. Aí o que acontece? Então, essa é a minha inserção, né? No trabalho social, veio desde 16 anos, eu sempre trabalhei com ação social, e aí eu faço vestibular para serviço social. E no serviço social, eu lembro muito das aulas, tem aula que marca a nossa vida, né? Que é a aula de política, né? Que diz que... essa é a boa política, porque o que é polis? Polis é a cidade, o debate da cidade, discutir a cidade, o direito de cidadania, né? Esse espaço da cidade. Só que a cidadania ela é voltada muito na desigualdade, porque existe uma cidadania formal. Então, política, eu sempre gostei muito de política, de entender política, da formação do Estado, da participação das pessoas. Então, isso estava muito dentro de mim. E eu sempre participei no trabalho profissional do controle social na saúde. Na saúde pública, eu representava os profissionais do posto de saúde. Eu trabalhava no Pão Alberto Borghetti e na saúde pública você tem um conselho distrital de saúde e os profissionais de saúde elegem alguém para representá-los no conselho.
Então, mesmo no meu exercício profissional, sempre participei dessa parte política, porque ia discutir saúde, acesso, eu lembro que a gente discutia muito na época, era o acesso à mulher ao pré-natal, porque no período a mulher não sabia onde ela ia ter o filho dela. Ela fazia o pré-natal e podia ter em qualquer maternidade. E era uma via cruz, era um sacrifício para essa mulher. Então, nós discutimos isso no Conselho Distrital, plano de cargos e carreiras e salário. Então, eu sempre tive essa vocação, né? Nesse sentido de vocação, na vocação da política, de debater a cidade, de debater o espaço do posto de saúde, que eu falava assim, que tinha que ter uma gestão democrática no posto de saúde, as pessoas têm que participar mais do fluxo do processo de trabalho, fazia treinamento de RH com meus amigos lá, né? Eu lembro da formação continuada, da educação permanente. E aí eu fui, né? Tanto que na minha tese de doutorado, eu discuti controle social e gestão de saúde no Rio de Janeiro. Eu sempre me preocupei muito com o Rio de Janeiro. Eu não entendia que o Rio de Janeiro era uma questão que eu trazia comigo, né? Com tantos hospitais federais, né, os estaduais, tendo a Fiocruz, referência na saúde pública, as pessoas padeciam muito. Por quê? Que as demandas do controle social não chegavam no plano de saúde do prefeito. No caso, na prefeitura, na gestão, era a gestão do César Maia. Então, essa questão do não acesso à saúde era bem presente. E também a questão da educação dos adolescentes. Terminado o doutorado, eu retornei e fui trabalhar no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E aí eu tive contato com uma outra realidade, que era com a infância e com a adolescência, né? E aí era o controle social, era o Conselho de Direitos, né? Porque é uma defesa de direitos humanos. E essa defesa de direitos humanos teria as entidades, né? As organizações sociais que participam no Conselho, junto com as organizações do Estado, né, em cada prefeitura, as secretarias. E eu fui ser nesse lugar técnica de orçamento, da comissão de orçamento. E aí eu fui estudar PPA, diretrizes, entender. Já sabia, porque quando eu estava estudando controle social, eu acabei estudando um pouco dessa área orçamentária. Mas esse contato, né, dentro da prefeitura do Rio, do Conselho Municipal da Criança e dos Adolescentes, os poucos projetos sociais, o fundo da criança e do adolescente, levando 2, 3 anos para poder financiar um projeto. Você vendo, e a infância e a adolescência carioca cada vez mais desprotegida. Eu lembro que sentou lá uma pessoa, a Prefeitura do Rio é amiga da criança? Não é. Não tinha elementos para isso, para preencher esse formulário. Então, isso foi crescendo dentro de mim. Aí eu fui trabalhar com inclusão produtiva. Na inclusão produtiva, que saí do CMDCA, fui trabalhar na inclusão produtiva. Na inclusão produtiva, eu tive contato com o pessoal do Bolsa Família, do Família Carioca, que queriam qualificação profissional, queriam emprego, e não conseguia porque não tinha escolaridade. E aí a gente fez um projeto chamado Vocação Rio, né, que esse projeto teve várias questões, né, mas era um projeto de qualificação e para as pessoas se inserirem no mundo do trabalho. Então, o que aconteceu? Isso foi aumentando dentro de mim, porque no dia que eu fui em Senador Camará e olhei aqueles adolescentes com armas na mão, me cortou assim profundamente. Eu falei, nossa, o que nós estamos fazendo nessa cidade do Rio de Janeiro? Então, isso tudo foi um crescente dentro de mim, nesse processo de pensar a cidade, de entender a infância, a adolescência, a saúde, a educação, né, o papel da prefeitura, o papel do orçamento público. E eu comecei aqui na área de Guadalupe, eu abri um instituto para atender os adolescentes do Palmeirinha, porque também no Palmeirinha eu via também adolescentes com armas na mão. E eu queria que eles tivessem livro, não armas. É o nosso desejo, né? É o nosso desejo, né? Eu lembro até que... e aí nós começamos esse trabalho aqui e lá embaixo, os adolescentes vinham para cá, as crianças, e eu comecei um trabalho de formação política com as mulheres idosas.
E a gente começou a estudar o que é a política de João Ubaldo. E nisso daqui a política, nós começamos a perceber, se nós temos um desejo, uma ideia, a gente precisa levar essa ideia, porque política é isso, a boa política é isso. Se você tem, né, algum desejo, alguma coisa para melhorar a cidade, você precisa que outras pessoas agreguem a sua ideia para se tornar realmente política de fato. E esse texto do que é a política de João Ubaldo é muito rico. E essas mulheres idosas a se politizar. Então, elas, né, quiseram conhecer um partido político. Porque, assim, o partido político ele tem papel essencial no projeto do país. Talvez a gente não leve em conta, não considere isso, porque nós estamos muito desconfiados da política e dos políticos. Porque existe, como você falou, muita corrupção, existe muitas pessoas que se autoaproveitam, mas ainda é necessário, né, porque a democracia é formada assim. Se não for assim, a gente vai viver na barbárie. E aí eu comecei a pensar, mas por que está assim? Porque se você, outras pessoas, nós somos cidadãos e trabalhamos, porque todo dia que eu pegava o ônibus para ir para a prefeitura, eu via muita gente no trabalho, muita gente parada reclamando. Eu falei, gente, esse povo é um povo trabalhador. Né? Esse povo é um povo Exatamente. trabalhador que está sofrendo. E isso foi crescendo. E aí, quando eu me vi, eu fui convidada para participar desse processo, porque você já falou que existe essa questão das mulheres, são poucas as mulheres que participam. Eu fui indicada por essas mulheres que eu estava fazendo formação política. Elas que me indicaram. E o partido me convidou. Né? Você estava no PSB, né? PSB, Partido Socialista Brasileiro. Aí nós fizemos uma pesquisa. E aí vimos, né, que o presidente do partido estadual é o deputado federal Alessandro Molon, que está sendo reorganizado. É um partido antigo, né, tem mais de 45 anos. É um partido que está sendo reorganizado a partir do trabalho do Molon, do César. E olha só, não foi fácil não, entendeu? Porque eu, como cidadã, tenho todas essas questões que todo mundo tem. Eu, como assistente social, também tenho, como professora universitária, também. Mas eu fiquei pensando, por que essas pessoas estão nesse lugar? Porque se eu não me pôr como uma possibilidade, ou como outras mulheres que também estão participando desse pleito, as pessoas não vão ter escolha. E aí eu fui tomando coragem. Agora, deixa eu só esclarecer uma questão, porque eu não sei se todos sabem, né? Se todos aqui que estão nos ouvindo, que eu acho que é importante. Numa candidatura, o partido ele tem que ter 30% no mínimo, né, de mulheres. E os homens 70%, né? Isso. Se não tiver 30% de mulheres, se tiver 20% de mulheres, essa proporção do número de homens tem que diminuir. Tem que estar sempre na mesma proporção, de 30% para 70%. E a gente ainda vê aí mais homens do que mulheres. Vocês veem que isso aí foi uma legislação que foi feita justamente para abrir o espaço para as mulheres. Mas, mesmo assim, a gente tem 30% para mulheres e 70% para homens. O que está acontecendo hoje? Né? Quer dizer, não é hoje, né? Desde sempre. Muitos partidos estão convidando mulheres para completar esses 30%. Me corrija se eu estiver errado, Vânia. Uhum. Convidam mulheres para fazer parte desses 30%, porque eles querem a mordida, né? A mordida dos 70%. Aí convidam as mulheres para fazer esse número de 30%, mas elas só ficam como número. Sim. Tanto é que foi detectado, né, que muitas mulheres que se candidataram não tinham voto nem dela própria. Era chamado laranjas, laranjas. São os candidatos. Eu estou de laranja, mas não sou laranja, não. Então, isso para nós é um motor para que a gente possa dar uma volta por cima. Mas, para isso, eu entendo que, primeiro, a mulher precisa ter uma consciência política,
de que ela vai fazer parte de um movimento onde ela é um movimento transformador da sua comunidade, do seu país, que eu acho que é algo que nós estamos crescendo. Para você ver, nós estamos, em termos de representação política feminina, nós estamos no patamar 154 de 170 países. 154, nós estamos lá embaixo. E outra coisa, nós estamos, sabe onde? Atrás dos países islâmicos. Os países mais opressores de mulheres, desse tipo de participação, nós estamos atrás da Arábia, nós estamos atrás do Islã, nós estamos atrás da Índia, nós estamos atrás. Sim, então, porque assim, a nossa estrutura é uma estrutura patriarcalista, né? Patriarcado, machista, e que a mulher brasileira, entendeu? A mulher, né? Ela tem outros deveres, ela assume muito o lugar do cuidado, da casa, dos filhos. Então, assim, não estou falando que isso seja errado, não. Que a mulher quer fazer isso. Mas a participação política, ela tem que se lançar. E aí, por exemplo, eu sou mulher, eu tive que conversar primeiro com a minha família. Por mais que os meus filhos sejam grandes, né? Eu não tenho filho pequeno. O Josué já está com 25, 24 anos, já está com 21. Então, assim, isso também facilita esse me lançar na política. Talvez eu teria me lançado mais cedo. É verdade. Mas eu estou falando, talvez eu não teria lançado. Não, por que eu não me lancei mais cedo? Porque eu tinha outras tarefas prioritárias. Né? Missão, né? Tarefa, missão, que as mulheres elas acabam assumindo. Entendeu? Porque você vê hoje, né, que quando você sai para caminhar na rua, né, nas campanhas, as mulheres estão trabalhando muito. Elas estão hoje liderando as casas, segurando as casas, geram a renda delas, entendeu? Então, assim, como é que ela vai fazer política também se ela não tem condições para isso? E aí a lei prejudicou muito, porque você precisa. Hoje existe uma estrutura, né, para fazer política, que você tem que dispensar dinheiro. E aí você tem o fundo partidário, que tem que dispensar esse valor para as mulheres. Mas muitos partidos também é uma legislação nova. Exatamente. Né? É uma legislação nova. Eu lembro que eu posso falar, né, publicamente, porque acho que está na ata. E aí o partido ele foi um dos primeiros, né, que falou que vai apoiar as mulheres, mulher, negra, os negros também, né? Então, que ia apoiar mais claramente a mulher. É uma leitura do partido, né? Todo o material que eu tenho divulgado foi o partido que fez, que todos... que eu vou falar da parte do dinheiro, né? Toda a estrutura da campanha. Mas tem o fundo partidário, isso aí tem o fundo partidário. Então, só que as pessoas não sabem disso, desconhecem, né? Porque quando você está entrando ali, você vai conhecendo, você vai vendo, mas a participação da mulher na política, a mulher, ela é uma pessoa, ela decide. Dentro da casa, a gente estuda, né? Que dentro da casa, a mulher, ela opina, ela fala, ela grita, às vezes ela briga, né? Tem essa relação que a gente sabe, né? Mas claro. ela está sempre num lugar de subalterna, que é uma relação hierarquizada que existe. Então, como é que ela vai fazer política? Como ela vai fazer política? Como é que ela vai participar da política? E com isso, nós tivemos um lapso muito grande. Você vê, 1932 foi quando a primeira mulher foi eleita. Né? Então, assim, nós começamos a votar muito tarde. Olha só, 1932 para 2020, quantos anos nós temos aí? 80? Não, sim. 80, né? 80 e poucos anos. E nós ainda não chegamos a um patamar. Olha, para você ver como foi lento o processo. 80 anos que nós já podemos participar, né, da política como elegíveis. Lógico, com o tempo a gente foi conquistando, né, mais espaços no sentido... Mas você consegue contar, você fala quem são as políticas do Brasil, conta no dedo, claro. Você consegue contar. Não, eu anotei aqui, ó, nós temos o mínimo de mulheres. Por exemplo, a gente tem 13% de mulheres como prefeita, a gente tem 34% de mulheres na vereança. Porque não é um espaço considerado feminino, é um espaço considerado para o homem participar masculino.
Entendeu? Então, assim, a gente tem aí 20 anos para você ver como nós desenvolvemos muito pouco. Nós participamos muito pouco da política. Sim. Porque com 80 anos a gente já devia estar num nível, num patamar muito alto. Agora, eu tenho impressão, né, e esse é o meu questionamento, né, disseram até assim, quando eu fiz Machismo. A Cilda está falando que é machismo, a Cilda. Quando eu fiz o folder, né, e perguntaram, é você que está se candidatando? Eu falei, não sou eu, não. É uma minha amiga que eu quero trazer a público aqui, porque eu quero desafiá-la, porque eu acho que é a oportunidade, né, que a gente tem. Então, eu fico pensando que porque nós, como assistentes sociais, como a gente trabalha com o grupo bem vulnerável, né? Uma categoria vulnerável, eu saí um pouco disso primeiro, porque eu fui para serviço social de empresa. Sim, você né? vê essa história, Então, essa trajetória. Eu trabalhei mais com o SESMIT, né? Que é o Serviço de Saúde do Trabalhador, né? Sim. Então, eu trabalhei com muitos programas nessa área. Eu trabalhei e depois eu fui para terapia familiar. Então, o meu campo de atuação na área de vulnerabilidade, nessa área, foi na área de gestão, quando eu comecei a fazer gestão de projetos e comecei a gerir a ONG lá em Sulacap, né, que foi assim um laboratório importante. Então, as pessoas, quando olham para você, hoje, até o olhar é diferente de uma assistente social de comunidade para uma assistente social de empresa. Você sabe disso, diferente. né? Sim. Então, enquanto... já que eu tenho esse pouco mais de conhecimento nessa outra vertente, o que eu percebo é que, não, a área de vulnerabilidade, o meu papel enquanto cidadã é só ser solidária e ser uma pessoa generosa. Então, eu vou doar. Eu vou doar alimento, quer dizer, eu não participo daquela comunidade. Então, é como se aquela comunidade fosse aquém, né? E eu estou aqui assim, eu vou te ajudar, mas eu não tenho essa consciência de que eu faço parte dessa comunidade. E por isso, Vânia, eu acho que distancia muito a questão política. Distancia, porque aí você traz pautas específicas e que eu, enquanto cidadão de uma outra categoria social, eu não me identifico. Por exemplo, se eu for defender a criança e adolescente, não, mas os meus filhos estão seguros, os meus filhos estão bem, então isso aí é para aquela ali, né? Aí você vai para trabalhar com a questão da mulher, né? A mulher negra. Não, mas eu não sou negra. Eu não sou negra, eu não tenho esse tipo de dificuldade. Então, eu não tenho uma consciência pública. Eu não tenho uma consciência política pública de que eu sou uma cidadã e eu posso, com a minha voz, participar disso. Se eu só contar um exemplo, eu vou te voltar a palavra, mas só um exemplo. Quando eu estava lá em Brasília, eu fui convidada pela Visão Mundial para desenvolver um projeto numa comunidade carente lá, bem, uma invasão lá em Brasília. E nós começamos um trabalho de empoderamento feminino, porque foi uma verba internacional que veio para trabalhar com aquelas mulheres que estavam saindo do lixão, os lixões estavam sendo extintos, né? Então, a visão era que para empoderar essas mulheres, para que elas trabalhassem, muitas, a maioria eram chefes de família. E eu lembro que quando tinha Natal, perto do Dia das Crianças, uma família me procurou e falou assim, olha, eu quero que meu filho, eu quero doar 10 mil reais em brinquedo para essas crianças. Aí eu falei, poxa, me dá esses 10 mil que a gente faz um monte de cursos, a gente investe um monte de capacitações aqui. Não, tinha que ser os 10 mil em brinquedos. Aí eu falei assim, tá, então 10 mil em brinquedos, mas só tem o seguinte, os meus filhos é que vão distribuir.
Aí eu falei assim, eram 3 filhos, pequenos, 10, 12, 8, mas por que seus filhos vão distribuir? Não, porque eu quero que os meus filhos vejam a situação que eles têm, para eles valorizarem o que eles têm. Então, eles vão ver crianças que não têm, eles vão ver a alegria daquelas crianças e aí eles vão valorizar o que eles têm. Aí eu falei assim, olha, muito obrigado pelos seus 10 mil, mas nós não queremos. Dessa forma, não, porque ali, aquela comunidade, não é laboratório para a educação dos seus filhos. Então, assim, para você ver, aí ficou muito zangada, né, comigo, porque então eu não vou doar os 10 mil. Se não for assim, eu não vou doar. Aí, então assim, elas queriam usar isso como laboratório. Você entende? Entendo. Ó, quando a gente, eu teve quando eu estava no serviço social na UF, a professora levou um artigo do Florestan Fernandes no jornal. E ele falava da situação da criança e adolescente já na rua, isso na década de 90, porque eu fiz no serviço social em 92. Então, essa reportagem marcou profundamente. Porque a nossa Constituição Federal diz que a criança e a adolescência é prioridade absoluta do Estado, da família e da sociedade. Então, assim, quando a gente está falando de criança e adolescente, é uma responsabilidade de todos nós. E quando a gente e muitas vezes a gente reclama, né, do aumento da violência, do aumento, né? E nós, esse artigo falava, né? Acho que foi no período que teve muita, ainda tem, né, no Brasil, muita chacina de adolescentes negros, né? E ele estava falando sobre isso, né? Como uma sociedade que não cuida da sua infância, da sua adolescência, né, que permite a morte, a chacina dela, é responsável. E principalmente as empresas. Existe hoje a teoria da chamada, né, da responsabilidade social, ambiental e empresarial das empresas, porque a empresa ela é responsável pelo seu entorno. Uma empresa que se fecha, né, e que não faz que não olha o seu entorno, ela está afadada, entendeu? A não cumprir o propósito dela, e muitas vezes, né, a não ter, porque no Brasil você não tem essa tradição, mas quando você começa a estudar, né, por exemplo, tem um exemplo antigo que é a da Nike, né, que ela, no seu processo de produção, porque a fornecimento de material empregava trabalho infantil. Isso foi descoberto. E aí, no Código de Ética aí as pessoas começaram a parar na Europa de adquirir os produtos. E a Nike falou assim, mas eu não tenho responsabilidade, porque aqui na empresa eu não emprego. O cara da Nike falou assim, eu não emprego. Mas no processo de produção, ela empregava trabalho infantil e ela foi multada por isso. Entendeu? Então, assim, mas essa consciência coletiva... Então, nesse processo, nós estamos aqui no Brasil caminhando. Existe, assim, o selo da responsabilidade social, que não é muito divulgado. Né? Existem empresas, né, que não têm essa preocupação com o entorno. Na Pavuna, tem uma empresa que é uma empresa de petróleo. Ela não emprega ninguém na área da Pavuna. Todos os empregados vêm de fora, porque existe alta qualificação. Mas ela tinha uma questão, porque ela queria aumentar lá o terreno dela e tinha uma favela que ela falava no entorno, e aquela favela não ia sair dali, e não saiu. E aí, essa empresa, particularmente, fez um projeto com essa favela. Então, tem até lá que é um projeto de música para as crianças, entendeu? Então, assim, então tem várias experiências no Brasil, né, que desenvolve esse trabalho de responsabilidade social. Porque cabe também, assim, como você falou, pensar no entorno, né? Se você investe, e essa questão da doação também, porque assim, é muito ligada à caridade. E a caridade, a gente cria um vínculo de benevolência, de benesse, de favor, entendeu? Eu devo esse favor porque ele me doou. Essa doação não tem que ser partida pelo viés da caridade. A gente tem que entender se essa pessoa está nessa condição desigual, é porque veio de um processo histórico de desigualdade social e econômica que o nosso país passa e vive. Não tem emprego, gente.
São Exatamente. 14 milhões de pessoas desempregadas. Né? Agora, Vânia... E quando tem emprego, né? Quando tem emprego, se você abre o jornal... Eu já passei por essa experiência quando eu tinha 17 anos. Eu abri o jornal lá e falava assim, onde eu vou trabalhar? Eu tinha, com 17 anos, já tinha o ensino médio. Mas eu tinha 17 anos. Eu não podia trabalhar com 17 anos. Aí, quando eu fiz 18, eu falei, o que eu vou fazer? Eu tenho que estudar. Mas eu fui em busca de uma profissionalização. Aí eu tive que estudar, fazer vestibular. Porque a minha origem, eu sei de onde eu venho. Eu venho, né, desse lugar. E aí, quando eu comecei a trabalhar, quando eu fui trabalhar na Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu tive muito acesso a empresários, a empresas, né, porque lá é uma universidade, né, desse porte, e ter o contato com esse nível. Por exemplo, uma empresa que é estatal, mas que desenvolve o setor de responsabilidade social, que tem Furnas, que é uma empresa estatal, Petrobras. Agora, eu também trabalhei em uma empresa aqui em Anchieta, né, que é a empresa da Estel, sobre responsabilidade social, que ela queria desenvolver responsabilidade social com os trabalhadores e com o entorno também. Então, assim, eu trabalhei na Infraero. A Infraero ela tinha um projeto social em cada aeroporto. Por quê? O impacto ambiental, o impacto negativo ambiental de um aeroporto numa comunidade é muito grande. A gente vê o aeroporto, né? Que coisa linda, vou passear, vou viajar, só que nós não temos noção do impacto que gera poluição sonora, poluição do ar, poluição do ambiente. Então, o que acontece? Em cada aeroporto, foi obrigatório que a Infraero investisse num projeto social no seu entorno. Isso. Em Brasília, eu trabalhei em Brasília. Em Brasília, a gente trabalhou no entorno da cidade, que é numa comunidade chamada Telebrasil. Aí, no Rio de Janeiro, nós trabalhávamos com... o nome do projeto era Dando Asas para o Futuro. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu assumi esse projeto pela Infraero, e esse projeto era justamente para retirar os meninos que ficavam ali naquelas praças ali do aeroporto Santos Dumont, para que eles voltassem para a sua família, para que a gente trabalhasse a família, trabalhasse a capacitação da família, para que esse menino conseguisse voltar para casa, porque ele ia para lá, porque ele fazia lá a casa dele como cidade dormitório, ele ficava aqui apenas de segunda a sexta e ia embora no sábado e domingo. Então, nós começamos a trabalhar, na época, foi em 2007, a Infraero dispunha de R$1 milhão para trabalhar por ano. Na época, o prefeito era o César Maia. Então, eu trazia sempre para o aeroporto, para os empregados do aeroporto, essa consciência política, essa consciência de pública, de que o que ele estava fazendo, nada mais, nada menos, era, enquanto cidadão, trabalhar para que essa criança voltasse para a casa dela. Porque é um pacto, né? É um pacto que todos nós temos que fazer para a infância, para a adolescência. E aí, o acesso à educação, à saúde. Isso não é comunismo. A gente fica, você é comunista. Não, eu fico assim, eu dou aula de serviço social, um dos primeiros direitos, né? Lá, a educação. Comunismo é pressão, comunismo era obrigatório. Então, aí as pessoas ficam assim. E aqui no Brasil, esse capitalismo que é feito dessa forma tão desigual, tão arcaico, com relações, né? Nós temos que lutar por direitos da infância, da adolescência, da educação, da saúde. São direitos básicos de cidadania e que está na nossa Constituição, que não se concretiza na vida das pessoas. Né? Mas agora... eu acho também, Vânia, que nós, profissionais que trabalhamos com isso, nós precisamos compartilhar, dar oportunidade para que as pessoas conheçam e participem desses trabalhos. O problema é que a gente acaba se fechando, por exemplo, vou voltar aqui para Brasília. Lá em Brasília, quando eu comecei a trabalhar com essa comunidade, eu tinha um consultório, trabalhava como terapeuta familiar, pela minha formação, e eu tinha esse trabalho
de gestão desse projeto lá na comunidade Santa Luzia, que é atrás da Estrutural, que a Estrutural foi a primeira comunidade ali, né? E depois nasceu essa outra, Santa Luzia. E eu sempre convidava amigas médicas, amigas psicólogas, amigas do meu meio, para que elas participassem desses projetos. Quando tinha alguma atividade lá, ou quando tinha alguma palestra para dar para as mulheres, para as crianças, eu sempre convidava, porque eu entendia que essa consciência pública a gente poderia promover nos nossos colegas. Porque os nossos colegas muitas vezes estão tão fechados no trabalho deles que eles e todos nós temos uma veia solidária, né? Eu creio que a gente nasce, inclusive, com esse instinto, porque nós nascemos para isso. É bom que sejamos dois, né? A Então, Cida está contando aqui uma coisa, que a Petrobras, a Reduc, em Campo ajuda as escolas professoras, que têm permissão no transporte. Isso. Então, tá assim, contando aqui. As grandes empresas fazem esse trabalho e o importante é que os gestores desses trabalhos compartilhem com os empregados, para que todos participem. Para você ver, aqui na Infraero, aqui do Rio de Janeiro, tanto aqui no Rio quanto aqui em Brasília, o que eu fazia? Depois que os meninos já tinham capacitação, ou os pais, ou o pai, ou a mãe, toda empresa que abrisse dentro do aeroporto, as lojas, os cafés, tinha que ter pelo menos um membro da família dessas crianças atendidas. Por exemplo, no café, aí tinha que ter. Estava na cláusula dos contratos. Eu não fazia gestão de contrato, porque eu não gostava de trabalhar com essa gestão, mas eu pedi para colocar, pedi o superintendente para que colocasse. Eu fui a Brasília, negociei para que colocasse. Tem que ter pelo menos ganhou licitação, o cafezinho que você toma ali, então tem que ter um empregado. Se ele não tem capacitação, ele vai trabalhar no estoque, ele vai trabalhar na lavanderia, ele vai trabalhar para servir café, mas sempre tinha que ter um familiar daquela criança. Então, assim, vamos voltar agora para você, né? É só para entender. Daqui a pouco a gente já encerra o tempo. Por que a minha pauta é a infância e a adolescência, né? Eu queria deixar isso bastante claro aqui também, né? A questão da inclusão produtiva e a questão também do serviço social na educação. Porque eu frequento a Câmara de Vereadores como servidora pública na frente parlamentar, né? Então, são assuntos que não são muito levados em conta. E eu queria, né, lógico, também ser uma representante do bairro que eu vivo, que é Guadalupe. Isso. Né? A gente também tem essa questão do bairro, né? Você representar o bairro que você vive, você está cuidando do seu bairro junto com todo mundo, porque você não faz o trabalho sozinho. Né? Aqui no bairro, normalmente as pessoas estão falando da questão da iluminação, da violência. Aqui no bairro fala da questão da rua, né? Que eles acham que o vereador faz, mas não é o vereador que faz, é o prefeito. O vereador só fiscaliza. Só fiscaliza, né? A ideia também aqui tinha que o SESI que está fechado, né? E não tem um centro esportivo, então a ideia é de buscar parcerias para estar potencializando, né, o SESI aqui para Guadalupe, entendeu? E ser esses são os meus desejos enquanto pessoas. Eu tenho também a questão do Centro de Referência de Inclusão Produtiva, que é um espaço de qualificação profissional, geração de renda, de negócio. Por que isso? Vou te falar por que surgiu isso. Porque eu trabalhei com isso. Eu fui fazer uma experiência, né, junto com a Geni Santana e com os alunos de RH, né, da universidade que eu dava aula, de extensão, e também da Prefeitura do Rio, na unidade de acolhimento, numa unidade de acolhimento, e só tinha homens. E lá nós fizemos um trabalho e eles queriam desenvolver negócios, queriam ter ideias para poder gerar renda. Então, eu vi que era possível, entendeu? Só que foi tão frustrante que eu cheguei a ver o espaço, que seria ali um bom sucesso, né? Porque eu era assessora, né? Eu era assessora técnica,
E eu cheguei a ver o espaço, ver a obra para construir, para de poderem lá fazer, porque na unidade de acolhimento não poderia desenvolver o que eles estavam querendo desenvolver. Que era o quê? Vou te contar. Eles queriam fazer a geleia da casca de laranja, que é muito bom. Que muito boa. Eles queriam trabalhar com essa, então eles queriam fazer. Eles falaram assim: olha só, eles queriam essa ideia. Aqui a gente tem muita laranja na unidade de acolhimento. Então a gente pode acondicionar e fazer a geleia, mas lá não poderia fazer. E aí, mas o que aconteceu? A política atravessou, porque, lógico, era uma técnica, sem alguém, né? E aí atravessou e não foi feito nada, isso se perdeu. Tinha um que era guia de turista, tinha e cabe aonde? Numa unidade de acolhimento de homens. Esses homens tinham de 30 a 50 anos. Que você acha que está no fim, né? Acabou para você estar naquela unidade. E quando eu fui ali fazer esse trabalho junto com a Geni, com os alunos sabem disso de RH, mudou a face do pessoal de RH, serviço social, eles mudaram. Porque também eles falaram que na hora que eles iam participar de administração seletiva, eles não eram nem contratados, porque eles sofriam racismo porque eles davam o endereço da unidade de acolhimento. Por quem quer contratar alguém que está na unidade de acolhimento? Exatamente. Então, esse trabalho, e eu trabalhava com empresa também, porque olha só, nesse dia quem foi lá foi a gerente de RH do Shopping Botafogo, e ela contratou uma pessoa. E aí eu vi assim, então a gente não vai transformar. Esses trabalhos, né, que dentro da assistência social, que é a integração ao mundo do trabalho, a gente não vai transformar a estrutura econômica do país, não é isso, mas é dar conta da sobrevivência dessas pessoas. Exatamente. Entendeu? Eu também, para que possa ser, teria que ser um outro projeto político em curso, né, para a economia mudasse. Eu estou acompanhando um amigo meu chamado Elias Jabur. Ele fala da economia do projetamento, do Inácio Rangel. Então, eu estou acompanhando com ele, né, que ter um projeto. Ele estava contando na live dele, que ele fez, sobre o projeto, engenharia de projeto, que hoje as pessoas fazem um projeto para poder você desenvolver o bem comum e o emprego também, que esse é o desafio da tecnologia, né? Porque quando você coloca a tecnologia, você diminui postos de trabalho. Então, ele está falando que tem que ter um projeto, você tem que desenvolver a tecnologia e desenvolver também o trabalho. Ele estuda a China, no caso, né? Então, assim, eu tenho noção, eu tenho essa questão dessa economia global, mas não é a minha pauta, não é aquilo nesse momento, porque talvez um dia possa até ser. Mas nesse momento, eu acho que a cidade do Rio de Janeiro precisa cuidar da sua infância e da sua adolescência. São 1.400 adolescentes em medida socioeducativa que vão para o CREAS. E são 14 CREAS na cidade. Você acha que dá conta? Não dá conta, não. Trabalhei com adolescente um bom tempo também. Entendeu? Né? Então, agora, Vânia, eu acho que também é uma questão. Eu sei que a gente tem muito o que falar, né? A gente eu estou adorando poder conversar com você, porque eu queria botar tudo isso para fora, conversar. Concluindo, já estamos aqui encerrando o nosso tempo. Agora, eu queria, assim, duas coisas que eu queria. Uma, eu vou pedir para você finalizar e eu vou fazer uma observação. Nós, enquanto cristãos, né? Porque nós duas somos. Eu entendo que essa preocupação com o outro vem de uma raiz, de um chamado cristão, de um mandamento. Né? Eu acho que nós temos, mesmo que não seja a minha pauta, no sentido, a minha visão de vida, dentro do meu contexto de vida, mas eu, enquanto cristã, e aqui eu chamo a atenção também para o povo cristão, no sentido de se preocupar aí com esses 1.000 e poucos adolescentes em medida socioeducativa, dessas famílias que estão sendo alijadas, né, do processo produtivo. Agora, isso é um ponto. Agora, um outro ponto que eu queria que você finalizasse aqui, tanto na visão cristã e na visão secular. Se eu quisesse votar em você, o que você diria para mim, para que eu votasse em você?
Eu vou dizer Porque que... é isso mesmo, é sério. Para você, eu gostaria que você votasse em mim, porque eu quero mesmo ter esse desejo de trabalhar pela infância e adolescência, pelas organizações, né? Porque por exemplo, quando eu estava lá técnica, eu vi que essa área daqui, que é da Zona Norte, não chega a projeto. Para Acari, não tem projeto em Acari, não tem projeto em Guadalupe, não tem, porque não chega porque, né, as organizações não conseguem chegar. O teu era um dos únicos em Sulacap, você sabe disso. Entendeu? Era um dos únicos que tem estruturação. Agora tem aqui o Instituto Educacional E era Araújo Dutra. financiado pela Igreja Batista Betânia, na época. Exatamente, Totalmente financiado. financiado Até pela hoje, igreja. né? O projeto era O totalmente Instituto financiado. Educacional Araújo Dutra também recebe doação da Igreja Presbiteriana do Rio e das pessoas da igreja, entendeu? A gente recebe as doações financeiras para manter as cestas básicas, os projetos, né? Eu contribuo com parte do meu salário também, que eu invisto, né? Que é investimento em vidas. Então, assim, nós somos da Renas. No dia a pessoa vê aqui, teu nome está na Renas, o meu e teu nome, né? Lá no início da Gente, rede Renas é Rede Evangélica Nacional de nacional de ação, Assistência, de Ação Social, né? ação Assistência social, ou Ação Social, né? acho que é assim. É um grupo, né? É um grupo de instituições evangélicas que se reúnem para trabalhar em Política. prol de novos projetos, né? E nós trabalhamos lá no início dela aqui no Rio. Verdade, O nosso nome verdade. está lá. Não, porque um colega meu veio aqui e falei, eu vi o teu nome. Eu falei, meu nome é onde? No histórico lá, né? Que o Clemi fez. Então, assim, o Clemi fala muito bem a questão da dignidade. Quando eu coloquei dignidade da pessoa humana, essa dignidade, entendeu? Que quer resgatar esse sujeito que vive nessa cidade que está tão cansado de viver nela, entendeu? Mas o que é dignidade? Dignidade é um direito constitucional, dignidade da pessoa humana. Né? Dignidade é uma questão da teologia também, né? Os teólogos aí, porque né? Deus, não é isso que a gente fala do cristianismo, Deus nos dá a dignidade, Deus nos dá, através de Jesus, a justificação para que nós possamos amar ao outro como, né? Como ele nos amou. Que a medida é Jesus, não é isso? A nossa medida do cristão é Jesus Cristo. Então, o nosso viver deve ser Cristo. Mas também eu não posso impor a minha fé a outros também. Verdade. Também tem isso, porque é um espaço público, político. Eu tenho que lidar com todo mundo. Porque se Deus deu a vida a ele, quem sou eu para ficar, entendeu? Criticando, brigando. Então, a nossa ação como cristãos no mundo é essa, entendeu? De melhorar. E nessa ação pública nós temos ainda muito mais responsabilidades. Muito mais. Porque nós temos. Eu creio. Então, assim, votar em mim, entendeu? Votar na Vânia é votar numa pessoa que quer realmente uma cidade mais inclusiva, uma cidade com menos violência, principalmente contra a infância e contra a adolescência, que atenda os seus idosos, porque você não tem uma rede para atender os idosos hoje. Os idosos adoecem, não tem longa permanência para o idoso, não tem centro de convivência para o idoso. Entendeu? Então, olha só, e é uma coisa, como você falou, histórica, é mulher, idoso e criança, são aqueles sempre que estão necessitando de uma proteção E a social gente sabe efetiva que e pública. A gente sabe que a criança e o idoso é o maior alvo da violência humana, né? Então, eu acho que nós, enquanto cidadãos, nós temos que ter essa preocupação, sim. Tem até outras pautas, que não pautas, seja mas o meu universo, né? Não, eu sei que você tem várias pautas, mas nós não temos tempo, né? Aqui. Não, a nós ideia vamos conversar mais. Mas quando eu fiquei pensando, porque eu tenho que fazer uma proposta para comunicar, para falar com as pessoas o que eu realmente quero, e da minha trajetória profissional é nesse campo, da infância, adolescente, da pessoa idosa. E aqui o bairro que eu vivo de Guadalupe, que tem muito idoso, tem muita criança, entendeu? Então, eu quero realmente ser vereadora da cidade do Rio de Janeiro, me tornar essa vereadora, né? Para sempre estar sempre com a sala aberta, não estar com a sala fechada para as pessoas, que muitas vezes a gente vai lá, o vereador não recebe a gente. Entendeu? Então, eu tenho muito essa questão da política local. Eu tenho muito isso, né? Porque eu li, eu aprendi e queria pôr em prática, né? Pôr em prática essa ação, né? Do vereador, ele está muito perto do munícipe, está perto da pessoa
que vive no bairro. O vereador ele tem que conversar com as pessoas, ele tem que ouvir o que as pessoas estão dizendo. Eu E é importante que comece no fiscalizar, no seu ambiente, e né? Fiscalizar, e fiscalizar o orçamento. Olha, Vânia, eu desejo assim... Sem dinheiro não se faz política pública, não. É verdade. Tem que ter orçamento. Eu desejo para você muito sucesso. Eu queria muito trazer essa discussão a público aqui, né? Eu acho que a gente pode fazer outras antes da eleição. Não sei qual é o prazo que você tem para... Qual é o prazo que você tem para não divulgar mais, né? Tem um prazo, né? Antes da eleição. Antes da eleição. Então, a gente já pensa em outro dia para a gente continuar. Eu amei também conversar com você. Eu acho que a gente pode iniciar aí uma boa discussão e eu queria muito, porque eu queria tornar público isso, né? Eu acho que tem que vir a público. É daí que, como eu te falei, a gente tem um lapso aí, gente, 80 anos de mulheres elegíveis e nós só conseguimos mal 14% né? Então, assim, não. Nós precisamos de mais, nós precisamos ser mais fortes, nós precisamos entender que a gente pode fazer parte dessa consciência de paz, essa consciência de qualidade de vida do lugar onde nós vivemos e, quem sabe, do país. Né? Sim, então, assim, mulheres como você, como a Patrícia, que vou conversar com a Patrícia quinta-feira. Patrícia está em Seropédica, né? Uma assistente social também, uma pessoa padrão. Nós estamos, nesse período, nós temos muitas assistentes sociais se candidatando, mas acho que é porque é o processo da formação também, né? É verdade. Mas eu estou muito feliz quando eu vi sua candidatura. E estou feliz de poder ter conversado com você nesse tempo. De fazer esse debate, de conversar, de trocar ideias. Isso é política. De verdade. Isso que é política. Então, olha, e é essa política que a gente tem que alcançar. Grande beijo para você. Obrigada, gente. Você que ficou aí assistindo na nossa inexperiência tecnológica. Mas hoje eu vou passar o link para você. Vou baixar aqui no YouTube e vou te passar e colocar no teu Facebook disponível. Coloca lá. E aí, eu queria, assim, agradecer a quem ficou aqui com a gente, ouvindo. Tem muita gente Muito obrigada. Nos comentários falando aqui também. A Cilda... tem muita gente aqui falando que eu não consigo... A Sandra Mara, o pessoal está aqui ouvindo, estão nos comentários. Que bom. Agradeço a todo mundo que ficou com a gente. Vamos bombar de comentário, vamos fazer outra, vamos bater um papo. Vamos fazer no Instagram. Vamos fazer no Instagram na próxima semana, talvez. Pode ser quarta-feira, esse horário mesmo, tá tranquilo. Ai, que ótimo, maravilha. Vamos fazer no Instagram. Vamos fazer no Instagram, tá bom? Valeu. Amei, Vânia. Eu também amei, muito obrigada. Tchau. Beijo, tchau.